Vetorizaí não é um canal de beleza, mas hoje a gente vai falar sobre pele. Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende Illustrator sem sofrer. Eu sou a Gabi Ferraz e toda semana eu tô por aqui compartilhando com você dicas do mundo do design e da ilustração. Então se você gosta de ilustração, gosta de design, se inscreve agora aqui no canal e ativa o sininho das notificações para você ser avisado sempre que pintar um vídeo novo por aqui. No vídeo de hoje a gente vai abrir uma sequência de 2 vídeos ensinando a desenhar pele. Então, como desenhar pele é um tema super amplo, porque a gente tem várias tonalidades de pele diferentes no mundo, eu vou quebrar isso em 2 vídeos ensinando a fazer pele negra e pele branca, que é o assunto desse vídeo. A gente vai falar sobre como montar paletas de cores para poder representar tons de pele mais claros e como que você dá aquela finalização para ficar com uma pele super brilhante e bonita na sua ilustração. Vamos começar? Pessoal, então esses são os 3 estudos que a gente vai fazer hoje nesse tutorial de como criar pele branca. E esses 3 estudos, eles estão baseados em referências de pele da vida real. Então, essas são as nossas referências. Para o primeiro estudo, eu vou trabalhar com um tom de pele bem claro, com uma base fria, e aquele tom de pele que seria aquela pele de porcelana, né? De boneca de porcelana, muito, muito branca. A minha referência é a Emma Stone. Para o segundo tom de pele, é aquela pele branca que não é tão branca, mas não é tão morena. Ela está intermediária. E a minha referência é a Isis Valverde. Considerem que a gente vai tentar reproduzir o tom de pele numa luz ideal. Luz do dia ou luz branca. Se vocês forem fazer situações diferentes, por exemplo, uma pessoa que esteja no sol ou uma pessoa que esteja numa luz cor-de-rosa, é óbvio que tudo isso que eu tô falando aqui vai ter que ser adaptado, vai ter que ser completamente transformado. Mas a gente está considerando o tom de pele médio numa luz ideal de cada uma dessas pessoas. E o terceiro modelo é aquela pele um pouco mais caminhando para o moreno, mas ainda assim uma pele branca. A minha referência é a Jennifer Aniston, que também é a nossa meta de envelhecimento, certo? Então vamos começar aqui com o primeiro tom. Como eu estava falando, esse é um tom de pele bem claro e a base dessa pele é uma base fria. Você também pode trabalhar ela com uma base quente, puxando, né, para as cores quentes, mas funciona bem você trabalhar com uma cor um pouco mais fria, com um pouquinho mais de amarelo do que de rosa, fica bacana, funciona bem. Em todos esses exemplos, eu sempre vou partir de uma cor base e vou achar outros tons que sejam ou mais claros ou mais escuros para poder trabalhar os volumes do personagem. No caso para ela, a minha cor de base é essa cor aqui. É um tom rosado, bem clarinho. A composição dele é 1% de cian, 8% de magenta e 11% de amarelo. Como eu estava falando, eu estou preferindo ter mais amarelo aqui nessa composição. Mas se vocês quiserem, vocês podem vir aqui, né? Vou duplicar aqui e mexer aqui nesses controles no painel de cor para você mudar, esquentar a sua cor ou esfriar se vocês quiserem. Então, se eu vier aqui colocar, por exemplo, 12 de magenta, ele vai ficar um tom mais rosado, tá vendo? Ele tá bem clarinho, mas ele tá mais rosadinho, mais quente. Tudo isso vocês têm que ir testando aqui com os valores, né? No caso, eu tô trabalhando com a paleta Semic. Eu acho mais fácil, né, nesse caso, porque meu cérebro funciona melhor pensando dessa maneira. Em adicionar magenta ou adicionar um pouco de cian para deixar a pele ainda mais fria, funciona dessa forma. Mas se vocês quiserem trabalhar em RGB, se funcionar para vocês, está ok também. Lembrando que Semic é um espaço de cor de impressão e RGB é um espaço de cor de tela. E aí, para chegar nessa cor aqui, vocês podem ou partir do branco e ir compondo aqui, né, com essas cores do zero, ou vocês podem simplesmente vir aqui com um conta-gotas e ir procurando cores aqui na própria foto de referência que vocês estão trabalhando. Então, considerando que você quer pegar a cor base, você não vai pegar a cor aqui do pescoço que está sofrendo a ação de uma sombra, tá vendo? Nem aqui de baixo, de repente você vai procurar uma cor aqui do peito, que seja uma área que seja mais próxima do tom certo da pele dela, que não tenha tanta ação de luz e sombra. Então, se você vier aqui em cima, por exemplo, na testa e pegar, você tem essa cor aqui, tá vendo? Ó, aproximadamente 4 de cian, 18 de magenta e 15 de amarelo.
E aí você pode mexer nisso para poder chegar na cor que você quer ou começar trabalhando a partir disso também, vai do critério de vocês. Quando vocês estiverem com a cor de base de vocês definida, tá na hora de achar esses outros tons aqui para poder trabalhar a luz e a sombra no personagem. Eu não coloquei muitos pontos de luz aqui em cima, né? Eu tenho, vou falar mais sobre isso mais para frente, mas eu tenho aqui, por exemplo, na testa um círculo com blur, aqui no queixo também, para poder dar uma iluminada em alguns pontos, mas é importante a gente pensar que quanto mais clara uma cor for, menos luz ela vai refletir, e o contrário também, quanto mais escura for a cor, mais luz ela vai refletir, mais brilhosa ela vai poder ser. Isso vai fazer bastante sentido quando a gente estiver falando sobre desenhar pele negra, ou mesmo quando a gente for para o último exemplo aqui do nosso tutorial. Para chegar nesse outro tom aqui, você pode fazer de dois jeitos. Você pode ou duplicar a cor de base e mexer nos controles aqui para escurecer a sua cor. Então você vem aqui e coloca um pouquinho mais de magenta, um pouquinho mais de preto para poder chegar num tom abaixo, num tom mais escuro do que a cor de base. Ou vocês podem fazer de um jeito que eu tenho achado muito interessante, que é aqui na paleta de cor, vir aqui do lado e escolher a paleta HSB. Não vou me aprofundar nisso, mas é importante falar um minuto sobre o que é isso. Essa sigla aqui, HSB, na verdade é uma sigla para Hue, Saturation e Brightness, que são os três aspectos da cor. Uma cor, ela tem esses três aspectos. Essas duas cores aqui são vermelho, certo? A gente pode dizer que isso aqui é vermelho e isso aqui também é vermelho. Só que, como vocês estão enxergando, são tons diferentes de vermelho. Justamente porque eles variam nisso aqui, tá? A primeira letra dessa sigla, que é o Hue, é a cor de fato. Então, assim, quando a gente fala que uma cor é vermelho, esse seria o Hue da cor, tá vendo? É o matiz da cor. Tanto é que se eu mexer com esse slider aqui, eu vou passeando por todos os matizes que eu tenho no meu espectro de luz. Então, eu vou desde o vermelho, passando pelo verde, azul, roxo e por aí vai. Isso aqui é o que a gente conhece como cor de fato, né? Vermelho, verde, amarelo. A saturação é a intensidade dessa cor, o quão intensa é essa cor em relação ao cinza. Então, eu posso ter uma saturação máxima, como eu posso ter uma saturação bem baixa, que é uma cor bem próxima do cinza ou do branco. E o último, que é o brightness, que é a luz, que é a luminosidade dessa cor. Essa cor ela pode ser bem luminosa, bem iluminada, como pode ser bem pouco iluminada, bem próximo do preto, tá vendo? Ou da ausência total de luz. Então, comparando esses dois tons de vermelho aqui, você tem uma cor que é mais saturada e mais iluminada, junto de uma cor que é mais ou menos saturada, tá no meio do caminho, tá começando a ficar bem pouco saturada e pouco iluminada também, porque ela é mais escura. Isso posto, se eu quero criar uma sombra a partir desse quadradinho aqui, eu tenho que vir aqui e tirar a luminosidade, mexer aqui no meu último controle, tá vendo? E aí ela vai começar a mudar, ela vai começar a ficar mais escura, ela pode ficar menos saturada, você pode vir aqui e equilibrar isso aqui, aumentar um pouco a saturação dela, se você achar que tá ficando muito pouco saturada. E foi desse jeito que eu cheguei nesses três tons aqui, tá bom? Agora falando um pouco aqui da personagem, deixei ela careca pra gente conseguir se concentrar mais no rosto, que é o que nos interessa. Eu tenho a cabeça dela, onde eu tenho um gradiente aplicado, e eu sempre faço isso quando eu tô trabalhando com o rosto, que não seja uma coisa flat, né? Eu sempre tenho um gradiente. Então aqui eu tenho um gradiente dessa cor aqui mais clara para essa segunda cor aqui mais escura, tá vendo? É um gradiente radial. Se a gente puxar pro lado, a gente consegue ver melhor, tá vendo? E aqui quando eu tô dando de gradiente, vocês podem ver que é um gradiente oval. Eu deixo o gradiente oval vindo aqui nessa bolinha preta, tá vendo? Quando eu chego a setinha perto, ela vira uma elipse. Então, se eu vier aqui e fizer isso aqui, eu consigo deixá-la mais elíptica ou mais redonda. E eu faço isso para que não fique aquele gradiente muito frontalzão, assim, muito marcado. Isso aqui ajuda a deixar a coisa mais sutil. E em cima dessa base, eu vou construir o meu rosto. Então, eu gosto de colocar um círculo com blur na testa. Pode ser um círculo, pode ser uma forma mais assim também, tá vendo? Olha, que seja meio que um ovo achatado, para não ficar tão marcado. O importante é que você tenha um blur aqui agindo em cima dessa forma. E o blur você aplica vindo aqui em efeito, desfoque, desfoque gaussiano. E aí você escolhe aqui o raio, quanto maior o raio,
mais difuso vai ser o efeito aqui na borda, entendeu? É isso que ajuda a dar essa passagem suave aqui, tá? Que não seja uma coisa marcada. Se eu vier aqui tirar o desfoque, tá vendo? Vocês veem que isso aqui é realmente uma elipse. Como a personagem é bem branca, eu tô trabalhando com uma elipse branca com uma opacidade de 40%, tá vendo? Pra ficar bem sutil. Também tenho uma luz aqui no queixo dela, também é uma elipse com blur, tá vendo? Se eu tiro o blur aqui no painel de aparência, vocês conseguem ver que é uma elipse e o blur ajuda a ficar mais suave. Ele tá até um pouco marcado demais, então isso aqui é ajuste, vocês podem vir aqui, selecionar a forma e aumentar a transparência dela, de repente colocar uma opacidade de 30. Nas bochechas, eu sempre gosto de colocar um blush, né? São personagens femininas, então tem tudo a ver você colocar uma bochecha rosada, fica bem delicado, bem bonito. E isso aqui são duas formas e também estão com um desfoque aplicado, tá vendo? Olha, ele tem um desfoque, eu tirei aqui a visibilidade do desfoque, por isso que vocês estão vendo a forma como ela é. E ela tem um gradiente de rosa para rosa. Rosa com 100% e rosa com 0%. Para você criar gradiente é muito simples. Você tem aqui a forma, vamos supor que eu tenho uma forma sólida aqui que eu queira criar um gradiente, né? Vamos colocar ela aqui de preto. É só você arrastar para cá, para dentro da paleta do gradiente, as cores que você quer. Então, arrastei a primeira, arrastei a segunda. Pronto, criei um gradiente. Ela que tá com 0%, não tem problema, é só você vir aqui embaixo, mexer na opacidade para 100. E foi desse jeito que eu criei esse gradiente aqui. Vamos olhar o anotador de gradiente, ó. Ele é um gradiente linear e quando eu aplico novamente o desfoque, a gente consegue que ele fique uma coisa bem suave aqui por cima. Ah, importante falar também que ele também tem uma transparência, ele tá com opacidade de 10%, então ele tá 90% transparente. Aqui embaixo da bochecha eu tenho essas duas formas que acompanham o contorno do maxilar e estão embaixo da bochecha dela, tá vendo? Justamente para ajudar a criar essa sensação de volume aqui do lado da boca. No caso, eu quero que essa parte aqui pareça que esteja mais funda, né? Que esteja mais baixa do que a bochecha. Então, a gente trabalha com uma cor escura. E essa forma aqui vai ter essa cor aqui do meio, tá vendo? Essa cor mais escura eu tô usando só para as sombras. Então, no caso, só para a sombra do pescoço, que é uma forma também com transparência, ela tá com opacidade de 45%, ó, é uma forma que tá por cima do pescoço. Para terminar, aqui no olho eu também tenho duas elipses, tenho uma aqui e uma bem atrás do olho aqui, ambas com desfoque aplicado, tá vendo? Ó, isso aqui ajuda a criar esse efeito aqui do côncavo do olho, né? E por último, eu gosto sempre de colocar em cima da bochecha uns brilhinhos, então eu tenho duas elipses aqui, uma sem desfoque, a outra com, tá vendo? Essas duas elipses aqui, elas ajudam a criar esse brilhinho como se fosse aquele efeito que o iluminador dá no rosto das meninas. As meninas que gostam de usar iluminador como eu sabem do que eu tô falando, aquele pozinho brilhante que a gente aplica aqui em cima da maçã do rosto, ó, e dá esse efeito bem shiny aqui, bem bonitinho na bochecha. Essa foi a personagem Emma Stone, a mais branquinha. Agora vamos para o modelo intermediário. Olhando aqui para a Isis Valverde, e aí é muito importante vocês trabalharem com referência quando vocês estiverem fazendo qualquer coisa, tom de pele, desenhando cabelo, fazendo seja lá o que for, é muito importante ter referência. Olhando para ela a gente vê que é um tom de pele, ainda é uma pele branca, né? Ela até tá um pouco mais escura aqui porque essa foto, ela tá meio que na sombra, assim, tem uma luz forte entrando aqui, mas ela não tá tão bem iluminada. Mas é claramente uma pele mais escura do que a da Emma Stone. E um tom de pele um pouco mais quente também, né? Acho que vocês conseguem observar olhando pra cá que isso aqui é uma coisa bem mais fria, uma temperatura bem mais fria do que isso daqui. E é isso que a gente vai buscar aqui na personagem. O meu tom de base, pele, base, é esse aqui. Ele tem 1% de cian, 20 de magenta e 19 de amarelo. Então, assim, é quase igual, mas o magenta é um pouquinho mais. E isso faz com que ela seja uma pele mais rosadinha, tá vendo? Ela tá muito mais pro rosa do que para um tom, de repente, amarelado, mais frio ou uma cor mais próxima do que a gente trabalhou lá na Emma. Tô trabalhando também com um tom um pouco mais claro para fazer as luzes e com esses tons mais escuros para fazer tanto a profundidade aqui quanto fazer as sombras. Então, decompondo o personagem, eu tô trabalhando também com gradiente aqui, mesmo processo, tá? Tá vendo? Um gradiente dessa cor aqui mais escura para essa cor mais clara, radial também, ó, mesma coisa do outro.
oval e deslocado. Eu tenho as mesmas formas em cima, então eu tenho essas formas aqui da bochecha, tenho essa oval aqui na testa e no queixo para poder clarear esses pontos. Lembrando que tudo que você clareia, você projeta, e tudo que você escurece, você afunda. Então, se eu quero fazer o côncavo, é natural que isso aqui seja uma cor mais escura, para mostrar que isso aqui está mais profundo, né? Que isso aqui está escondido atrás de alguma coisa. A testa, né? O contrário, é uma parte bem projetada e que recebe mais luz. Então é normal que isso aqui esteja mais iluminado que o resto do rosto. É desse jeito que vocês têm que pensar. E como eu quero uma temperatura geral mais quente aqui nessa personagem, eu vou trabalhar com cores mais quentes também, de base mais quente. Então aqui na Emma Stone, eu estava trabalhando com um gradiente de rosa, né? Que é mais frio do que o vermelho. Aqui eu já estou trabalhando com vermelho, porque eu quero aquecer isso daqui. Então essas escolhas de cores, né, que você vai trabalhar, elas também vão ajudar a compor esse conjuntão geral que você está trabalhando. A cor do batom também, poderia trabalhar com um rosa aqui, ficaria perfeito para esse tom de pele. Mas como eu quero aquecer, eu estou trabalhando com um avermelhado. Sobre isso, a gente pode mudar a cor também, no caso o matiz, trabalhando com aquela paleta HSB que eu falei pra vocês. Então, eu tenho aqui a boca que eu tô usando na primeira personagem, uma boca rosada. E eu posso transformar nisso daqui só mexendo aqui no rio. Então, eu venho aqui e coloco pro lado para poder cair no matiz do vermelho, tá vendo? E aí eu fico com essa cor aqui. É um vermelho com uma saturação mais baixa, tá vendo? Tá aqui no meio do caminho. E com a luz bem alta, bem iluminado, tá vendo? Eu tenho esse resultado daqui. Assim como eu posso ir passeando aqui para poder achar essas outras cores. Se eu quiser um batom roxo, ou até uma coisa bem louca aqui, meio menta, eu posso ir mexendo aqui. Não preciso vir aqui no CMYK e ficar procurando essa cor. A base dela é uma coisa que eu não falei na outra, mas vamos falar agora. É uma forma que também tá com gradiente. O anotador de gradiente aqui mostra pra gente o que está acontecendo, um gradiente radial, tá vendo? Que eu posso até vir aqui com a tablet e ir colocando pro lado, se eu quiser iluminar mais. Em geral, eu prefiro quando tá deslocado. Então, tá? É uma forma com gradiente. E eu tenho esses triângulos aqui, que são triângulos com blur, com esses tons mais escuros. Ó, se eu vier aqui tirar o desfoque, vocês conseguem ver, tá vendo? É uma forma que é um triângulo que tá com blur e ele também tem um gradiente, ó, um gradiente de uma cor mais escura para uma cor, para a própria cor, só que com transparência, tá vendo? Aí ajuda a fazer esse fundinho que a gente tem aqui, né? E aqui poderia até ter um também da saboneteira. E por último, aqui eu coloquei uma coisa que eu não coloquei na outra, mas que também é uma opção, tudo isso são coisas que vocês podem ir combinando, que é uma oval com gradiente. Um gradiente também de vermelho para o próprio vermelho transparente. E ele ajuda a pontinha do nariz a ficar mais rosadinha, fica bonitinho. Se vocês quiserem trabalhar com as emoções, com o humor da personagem, vocês também podem usar cor para isso. Então, se vocês quiserem que ela fique envergonhada ou que ela fique gripada, vocês podem mexer com a intensidade. Por exemplo, vir aqui e colocar uma opacidade maior, de repente de 20, tá vendo? Agora ela ficou tímida. Enfim, vocês podem ir trabalhando também com as cores dessa maneira. Terceiro e último exemplo, que é aquela pele branca, mas bem bronzeada, bem alaranjada também, da Jennifer Aniston. E aí é um tom de pele bem quente, a gente vai trabalhar bem assim com essas cores, né, com vermelho aqui na boca também. Vamos ver o que a gente tem aqui rolando. A base, eu tenho o gradiente dessa primeira cor aqui para essa segunda cor, tá vendo? Mesma coisa. Nas bochechas, eu tenho um vermelho alaranjado, eu não tô trabalhando com vermelho puro, tá vendo? Ele é um vermelho com 100% de amarelo, mas ele só tem 80% de magenta, porque eu quero justamente reforçar essa qualidade laranja da pele, mas sem ficar muito Donald Trump, né? Sem exagerar. Então, um laranja equilibrado, que pareça realmente um bronzeado bonito, saudável. E aí, como essa pele é mais escura, eu vou me permitir iluminar mais ela, porque eu vou entender que ela reflete mais luz. Então, eu vou ter essa testa aqui, talvez um pouco mais brilhosa, né? Mais viva. Então, uma opacidade de 20, mas vocês podem trabalhar, de repente, 25 para iluminar bem. Só não pode ficar muito marcado. E esses reflexos aqui da bochecha, bem marcados, bem visíveis, para mostrar que é uma pele saudável, reluzente, bem bonita. Pessoal, esse foi o tutorial de como criar a pele branca
Eu coloquei elas aqui no final todas com o mesmo cabelo e é legal você ver como a pele interage, o cabelo fica diferente conforme você muda a cor da pele, né? Isso também é bacana de observar. Se você gostou, se você ficou com alguma dúvida, esse foi um tutorial mais denso, né? Um pouco mais pesado de conteúdo, talvez, com esse papo da cor e tudo mais, mas que é importantíssimo passar pra vocês. Deixa um comentário aqui pra mim. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, deixa pra mim aqui um comentário. A gente sempre lê os comentários de vocês. Quando tem dúvida, a gente responde. Então, isso é super importante você deixar aqui a sua manifestação, o seu comentário. Não deixa de dar também o seu joinha e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se esse conteúdo foi importante pra você, pode ser importante para eles também. Fica ligado no próximo vídeo, que é onde a gente vai ensinar a desenhar a pele negra. A gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau, tchau.